Bem, malta, vou começar a fazer teleprovisória a partir de hoje, ok? A partir do vídeo de hoje, porquê? Porque vai haver um dos vídeos que eu não vou conseguir fazer teleprovisória e por isso mais vale começar a fazer hoje. Sejam bem-vindos a mais um videozinho, mais uma jornada da Liga Titânica e mais uma jornada do Campeonato Nacional. Hoje defrontamos uma Luqueira, treinador dos Lusos, e para o Nacional vamos defrontar o Tony da Silva. Portanto, vamos embora para as simulações, que é o mais importante neste momento, sem muito perder tempo, não é? Bora lá, precisamos de uma vitória hoje. Vamos jogar no 4-5-1 contra o 4-5-1 do Maluqueira. E sem mais demoras, vamos embora. Vamos ganhar este jogo. Bora lá. Bézio, Stindl, falta de sorte de Stindl. A Redes marcou presença. A gente precisa da vitória. Precisamos da vitória para continuarmos a tentar ali chegar ao top 5 pelo menos. Porque já estamos a perder muitos pontos e não devíamos perder tantos pontos. Fez inacreditável por um grande remate de Bézio. Fez inacreditável e fim da primeira parte. 0-0 ao intervalo. Mais oportunidades para o nosso lado até o momento. Foram poucas, mas foram mais oportunidades. Vamos para a segunda parte tentar chegar à vantagem no marcador. Mas calma, grande bola enfiada por Fernandes. Tudo o que Perisic precisa marcar gol. Né? Calma lá, Perisic, é defesa. Linda Perisic. Vamos embora. Boa defesa. Amarelo para se crinear. Kimin já leva amarelo também. Ainda lá precisamos de uma oportunidade. Mogolté leva amarelo. Agora é um abundar de amarelos para um lado e para o outro. Kroos falha. Boa tentativa Kroos, mas foi uma grande defesa do guarda-redes. Grande jogada afetada por Romo, colocando em Perisic. Perisic tem mais uma oportunidade perigosa. Cuidado com ele, é a defesa. Vamos embora. Boa defesa contra este jogador fortíssimo que é ele, o Perisic. E Ruiz Dias terminou o aquecimento, irá substituir Stindl. Precisamos de um golo. Falta de Sop de Obermeier. Nenhuma oportunidade perigosíssima até o momento para o nosso lado e vai empatar 0-0 mais uma vez. Pois, assim não vamos chegar ao top 5. Não vamos. Assim vai ser muito complicado. Um empate que não devia ter sido empate. E não há muito a dizer, não é? Vamos ver como é que foi aqui a estatística. E é o Malta. 60% de posse de bola. Vejam só, 8 remates contra 3. 18 faltas. 15 faltas para o lado dele. 60% de posse de bola. Completamente absurdo. Não há volta a dar. Estes jogos não têm sido na nossa sorte. A sorte não tem estado do nosso lado. E o próximo jogo é com o Alexandre dos Santos. E está a ficar cada vez mais complicado. Chegamos a esse top 5 com um empate atrás de empate atrás de empate. E não pode ser. Não há muito a dizer. A nossa equipa está boa. Nós temos 108 milhões em caixa, mas não podemos fazer nada porque não há nenhum jogador assim mais fortinho para a gente comprar. Mas vale guardarmos esse dinheiro. Portanto, vamos a fazer os amigáveis. Que está a correr um evento de campo de treinos. E vamos fazer os amigáveis e já voltamos. Bem, último amigável. E hoje fizemos todos os amigáveis. Vejam só, hoje quisemos gastar aqui as boss coins todas e mais um empate. Foi 3 empates apenas. 3 empates. Mas gastamos aqui uma data de boss coins. Mas é pela diversão, não é? É aqui pelo entretenimento. Temos aqui muitos amigáveis. E vamos meter a malta a treinar. A nossa equipa até evoluiu bem. Antes de meter a malta a treinar, até vamos ver como é que evoluiu bem. Portanto, acho que subiu 2 do overall. Aqui, penso que não houve muitas alterações. Ou houve? Por acaso não... o Obermeier está a 119. Portanto, houve aqui muitas alterações. O Brewer passou a 115. Mais o Egel 119, acho que não estava. Também não estava. Mogoltai Oliveira. Dietmar chega aos 120, portanto houve aqui muitas alterações de todo. E vamos meter aqui a malta a treinar. Meter o Bézio, meter o Obermeier para 120 overall, meter talvez o Bastoni, exatamente, o Bastoni. E meter o Dietmar. Resultados. Temos então Palhaço a ganhar 2-1 ao Johnny, num jogo que domina e vence o Johnny. Domina, quer dizer, 56% de posse de bola. Também o Johnny leva vermelho, mas foi dominante, ok? Johnny e Ricardo ganham 3-0 ao senhor ninguém, num jogo super dominante.
não há muito a dizer. Diogo Varela empata a 2 com o Manager, num jogo que teve pendor para o Diogo Varela, e o Manager conseguiu um gol aos 81 minutos, aos 81 minutos de jogo. Cara Eduardo a ganhar 2-1 ao Pablo Soler, num jogo dominante. Ricky ganhar 4-0 ao R. Santos. Mr. Marques a ganhar 2-0 ao nosso próximo adversário, que é o Alexandre dos Santos. Ok, num jogo dominante também. E José Diogo a perder em casa com o Alansom, no super jogo dominante de Alansom. Em termos de classificação, temos Johnny em primeiro com 56 pontos, mas por causa da derrota está apenas a 2 do Cara Eduardo e a 4 do Diogo Varela. Okay? Isto pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Portanto, Cara Eduardo com 54 pontos e Diogo Varela com 51. Alonso aqui com 50 já a apanhar a malta. Mas isto está muito reunido, vejam só. Está muito reunido. Apenas 7 pontos. 7 pontos separam o quinto lugar do primeiro lugar. Okay? Portanto, está muito reunido. Nós tínhamos para o oitavo. Estávamos em oitavo. Continuamos aqui em oitavo, mas temos 45 pontos. Estamos a 2 do Maluqueira e do Mr. Marques e a 4 do Palhaço. Está muito difícil chegar ali à top 5. Muito difícil, vai ser muito complicado chegar lá. Em termos do plantel, Johnny em primeiro com 2.424 milhões, Mr. Marques com 2.101 milhões e Palhaço com 2.034 milhões. Nós estamos aqui com 1.885 milhões, ok? Mas olhem o valor médio por jogador do Mr. Marques, 104 milhões. A gente já vai lá ver. Vamos já ver a equipa. José Diogo com 168 milhões, R. Santos com 196 e Senhor Ninguém com 510. Vamos ver Mr. Marques, ver aqui o plantel dele. E é absurdo. É absurdo. Lamine Yamal com 126 de overall. Muku com 124 e Garnacho 122. Callum 120. Najar 119. Gundorf 117. Spielers 129. Ele custa 217 milhões. É absurdo este jogador. É absurdo. Não há volta a dar. Bitroff 117. Depois aqui o Luffy 123 de overall. Portanto, há aqui uma equipa super boa. Não há muito que se diga. Vamos então ao Campeonato Nacional antes de ir à tabela provisória do canal. Empate, atrás de empate, atrás de empate. Mas hoje tem que ser uma vitória no Campeonato Nacional. Tem que ser. Não há volta a dar. Tem que ser. Ok? E vamos voltar no 4-3-3. Vamos voltar... Porque eu estou a confiar. Eu estou a confiar neste 4-3-3-B que é muito forte. Já ganhei uma vez. E tenho a certeza que vai ganhar outra vez. E gol do Tony da Silva na primeira ocasião. E é o gol. É o gol e estamos a perder. Lindo lance entre António Carlos e Müller. Müller decide estar. Müller, por amor de Deus, marca gol, Müller. Marca gol, estás a falhar muito nos últimos tempos, Müller. Não podes falhar assim. Na trave de Ricardo Carvalho, grande jogada peitada por Nelson com Cunningham Müller. Anda Müller, faz o empate na partida e faz mesmo, vamos embora. Müller faz o empate da assistência de Nelsinho e vamos embora, vá lá, chega à vantagem. Derlei falha e fim da primeira parte, ok? Está tudo empatado, mas está perigoso e a gente precisa chegar à vantagem o mais rápido possível. Vamos lá à segunda parte, tentar chegar aqui ao segundo golo. Boa bola de McCarthy, Derlei atira para o canto da pequena área. Cuidado com ele, cuidado com Derlei. É a defesa. Vamos embora. Vá lá. Tem a oportunidade, tem o golo. Tem a oportunidade e tem o golo. Muitas oportunidades agora do meu lado. O Pintado faz um bom trabalho. Manda uma jogada clara para António Carlos. Anda António Carlos. E a defesa do António da Silva. E não conseguimos marcar nesta oportunidade. Olha, Palhinha. É o Palhinha. Eu já estou a sentir... Mas não é. Palhinha não marca nesta oportunidade perigosíssima. E agora a grande jogada aproveitada por Carlos Alberto colocando em Maniche. Cuidado com o Maniche. É defesa. Vamos. Vá lá, chega a vantagem. Amarelo para Ricardo Carvalho. Precisamos do golinho. Amarelo para Ronaldão. Faltam 20 minutos de jogo para terminar. E o golo do Tony da Silva. Carlos Alberto, mais uma vez. Amarelo para Cafu. Amarelo para Jorge Costa. Vá lá. Palhinha que chuta. Pode dar um empate aos 88 minutos.
Mas, mas isto não pode acontecer, malta. Eu não posso ter sorte 2 vezes seguidas, pá. Eu não posso estar à espera que marcar um golo aos 88 minutos. Isto não pode acontecer, malta. Não pode. Não pode. Eu merecia perder este jogo. Merecia. Merecia, mas eu também quero ver a estatística. Para ver como é que foi a estatística do jogo. Como é que foi a posse de bola. Para ver se foi justo ou injusto. Vamos ver então. Aqui. Ai, a malta. Malta. Não, é injusto. É injusto. Quando vocês virem a posse de bola, eu acho que vai ser injusto. Eu acho que é injusto, malta. 10 remates contra 7 e 57% de posse de bola para o nosso lado. Ok. Nota-se claramente o domínio do nosso lado. Vejam só, 26% na área do adversário, 16% na nossa área. O que é que se pode dizer, não é? É um domínio claro do nosso lado, mas não estamos a conseguir fazer trazer a vantagem e manter o resultado. Porque estamos sempre à procura do prejuízo, não é? Estamos sempre atrás do prejuízo, eu quero dizer, atrás do prejuízo, e não conseguimos trazer aqueles 2 gols seguidos, não é? Para trazer vantagem. E está muito complicado. Paninha com mais um grande jogo, apesar de nota 7. Müller também com um bom jogo. Nelson com um bom jogo. Mas o Rogério Ceni, que era o nosso guarda-redes suplente, teve mal. Também não é crítico, porque ele é suplente. Cafu teve mal. E não conseguimos ser eficazes. E quando não és mais eficaz que o adversário, peca, não é? Peca um bocado. Empata 2. E pareceu-me ser um jogo dominante do nosso lado. E o próximo jogo é com Zelda. Zelda precisamos de vencer. Vamos ver se o plantel está tranquilo. E temos Palhinha já com condição amarela. Nelsinho com 4 jogos ainda. Eu não... Espera aí. Porquê que eu não tenho... Porquê que não apareceu notificação? Não tenho jogado... é advogado. Ok. Recurso já está analisado. Ok. Então tenho que esperar 4 jogos. Pensava que podia fazer outra vez. Não posso. Depois não podemos dar palhinha no próximo jogo, que é chato. Aqui a defesa está toda amarelada. Ok, é o que é. Temos de ver aqui os resultados para ver como é que foi hoje. Nikkei empata com Henrique Santos num jogo que domina e não consegue a vitória. Aqui algum azar para o Nikkei, tal como nós hoje. Quer dizer, o nosso jogo também tivemos um bocado de sorte com aquele gol no final, mas foi um domínio completo do nosso lado. Metralhas a ganhar 2-0. Num jogo equilibradíssimo e cai para o lado eficaz do Metralhas. J Fitas a perder 3-0 com o Zelda num jogo super equilibrado, mas a eficácia de Zelda é excepcional. Bruno Assunção a empatar com Tavares num jogo super equilibrado também. 13 remates para um lado, 13 remates para o outro, e Player Querti a ganhar 3-2. Grande jogo aqui. Player Querti estava a perder 2-0, ganha 3-2. Bem, que grande jogo de Player Querti, num jogo super equilibrado, e consegue marcar o último gol, o gol da vitória, aos 87 minutos. Ok? Que excelente jogo de Player Querti. Não há volta a dar. Classificação. Ver aqui. Classificaçãozinha. Metralhas passa para primeiro, está com 17 pontos. Nós passamos para segundo com 16 pontos. Zelda com 15. E aqui em baixo temos Bruno Assunção com 2. J Fitas com 5. E Kamikaze com 7. Ok? Pois, estes empates estragaram um bocadinho o nosso jogo. Mas calma. Ainda somos a equipa a bater. Não temos uma única derrota até ao momento. E é continuar assim, mas precisamos de vitórias. A vitórias é mais importante. Okay? Mais importante, precisamos delas. E se elas não existirem, vai ser complicado. E é isso, vamos fazer a tabela provisória do canal e já voltamos. Bem, malta, terminada a tabela provisória à jornada. Bem, malta, terminada a tabela provisória à jornada 30. Ok? Vamos ver como é que isto está. E isto está assim. É verdade, malta. Temos em primeiro lugar Johnny, continua em primeiro lugar com 260 pontos. Cara Eduardo com 185. Houve um errozinho no último, que ele estava com 180, igual ao R Santos. Não, ele tinha 110 no início da Liga Titânica, antes de começar. E como ele está a ganhar 75 pontos, é 185, portanto fiz mal as contas. Mas
Agora está bem. E esses pontos mantiveram-se, ok? 185 para Caredroad, R. Santos 180, Diogo Varela 105 pontos e Ricky Figue com 70 pontos, ok? O Diogo Varela dá aqui uma subida muito, muito boa para ele, ok? E isto metendo-lhe aqui nos lugares de classificação para o próximo campeonato tático, sair a qualificação aberta, ok? Porque é muito bom. Em sexto lugar temos o Crims, continua aqui com 55 pontos, Osvaldo com 50 pontos, Jorge com 50 pontos, Mr. Marques aqui desce um bocado e está com 45 pontos, e Mr. Georgia aqui com os 35 pontos do décimo lugar, ok? Quem vai ganhar pontos é aqui estes treinadores, R. Santos, R. Santos perde pontos, menos 40, Palhaço entra na tabela, está aqui em 14º, Maluqueira ganha 10 pontos por causa da taça. Os pontos da taça eu atribuí os 45 tanto para o Diogo Varela como para o Mr. Marques da última vez. Alonso 25 pontos. Alonso também desceu muito, está aqui nos lugares de não ter a receber convite nenhum. Mr. Marques com 45 pontos, Cara Eduardo 75, Diogo Varela 95 e Johnny com 100. Vamos então aos comentários do vídeo de ontem, dar aqui um saltinho à 29ª jornada, está mesmo a terminar, Portanto, Ruben Amorim, comentário do Ruben Amorim diz: top de jogador, siga craque. Mais um grande comentáriozinho do nosso amigo Ruben Amorim, muito obrigado pelo teu apoio. E quem não é inscrito, inscreva-se no canal, tal como o Ruben Amorim. Johnny diz: boas Remedy, antes de mais peço desculpas por só agora conseguir comentar, mas a disponibilidade não tem abundando. Em relação ao nosso jogo na jornada anterior, merecias vencer sem dúvida, e tive uma sorte em ter conseguido o empate no final. Espero que ainda assim não seja demasiado penalizador e que dê o top 5 no fim da liga como mencionas. Depois, quero deixar um grande abraço ao Credoado, um dos treinadores que mais prazer me dá a defrontar nestas ligas e que me proporciona sempre jogos animados. A prova disso, são 2 jogos que tivemos nesta liga que contaram com 5 golos cada. Uau! Ontem surpreendeu-me na tática que escolheu, mas a verdade é que funcionou muito bem em termos de eficácia e ainda me deu um valente susto. Acabando no fim, para a sorte, me sorrir, mantendo-me na sequência infernal de jogos que tenho incorrido nestes últimos dias, sendo que hoje vou à casa do Palhaço. Amanhã recebo Diogo Varela, 2 jogos dificílimos que podem decidir muito em termos de classificação na Liga. Vou continuando a tentar sobreviver estes jogos, mas com plena consciência de que será muito difícil não escorregar nesta reta final. Olha que não sei se é muito difícil. Com o escorregamento de hoje, é verdade, e o próximo jogo com o Diogo Varela vai decidir tudo. Eu não sei, provavelmente consegues assegurar o convite, como é lógico, para o campeonato tático, mas de ser campeão da Liga Titânica, olha que vais ter que vencer o Diogo Varela e vai ser muito complicado. Mas vamos ver, estou muito curioso. Vou continuar a subir, mas com plena consciência vai ser muito difícil não escorregar nesta reta final, a ver o que esta final de liga reserva. Para finalizar, como o comentário já vai longo, aproveito apenas para deixar ainda um abraço a ti e a todos os que foram acompanhando a liga até este ponto. Boa continuação e bons jogos a todos. Muito obrigado a todos por terem acompanhado a liga até o momento, e obrigado pelo teu comentário, Johnny, por lembrares isso, que é bastante importante. Aqui uma resposta aqui do nosso amigo Cara Eduardo, partilho o mesmo sentimento, um sabor diferente dos nossos embates. Foi um jogo que valia 6 pontos e daí tentar surpreender. Só um lunático, como eu apostaria num 4-2-4 fora de casa, num jogo que valia o caneco, ao contrário que o Ramadi disse, que eu acho que a tática foi boa. Por acaso podia estar enganado, como tive, ou que não... Às vezes engano, outras vezes não me engano, é normal. Mas, se tu dizes que o 4-2-4 é bom fora de casa, acredite, funciona para ti. Para mim, por exemplo, não funciona. Há muitas táticas que não funcionam para mim, funcionam para outras pessoas. Isto é assim, o SM é assim. Isto não acabou, mas está muito bem encaminhado para os teus lados. Daí a minha parte, tentar vencer os jogos todos até ao fim. Abraço, craque. Muito obrigado a todos pelos comentários. E já sabem, quem quiser comentar, já sabe, deixa o comentáriozinho. Estamos quase a terminar a nossa Liga Titânica, a segunda edição e última da Liga Titânica. Não se esqueçam que vai passar a chamar Liga Revelação. E por isso já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem nas notificações para não perderem um único vídeo, e comentem os vídeos. Sigam-me no TikTok, que hoje saiu um novo TikTok. Hoje, no vídeo que eu estou a gravar agora, saiu um novo TikTok, ou seja, sexta-feira. E hoje, agora para vocês, vai sair um TikTokzinho, mais um, para o vosso sábado. E por isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem